Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo de sexta-feira, e hoje o vídeo extra de sexta-feira a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu estava conversando com um amigo e ele estava falando que Deus tem imagem, Deus tem formato físico, né? É um amigo que acredita no terraplanismo, acredita que a Terra não é redonda, que ela é plana, né? E ele dizia que Deus tem os seus pés na Terra. E eu falei pra ele, meu irmão, pés na terra, na verdade, não é o pé literal. Deus não tem pé, Deus não tem mãos, Deus não tem ouvidos. Deus não é uma imagem humana. E aí, nós tivemos uma ampla discussão sobre esse assunto. E eu gostaria de trazer para você hoje sobre isso. Será que Deus ele tem formato físico parecido com o nosso formato? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje do Podcast. Roda a vinheta! Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Nós do Podcast estamos juntos com a Magalu. Se você quiser comprar algo pela internet, comprar um eletrodoméstico, um celular, um fogão, uma geladeira, um jogo de panelas, uma TV mais moderna, você pode fazer isso na nossa loja apresentei.com. É muito fácil. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder escolher o que você quer comprar. E tudo que você comprar clicando na nossa loja, a gente vai poder investir no canal, tá bom? Obrigado, vamos lá, vamos no vídeo, que o vídeo hoje tá bom, vai. Primeiramente eu quero falar pra vocês que Deus é espírito e ele não tem um corpo. É a primeira coisa que eu quero abrir com vocês aqui, dizer que Deus não tem corpo, ok? Apesar de que a Bíblia diz e dá atributos físicos, né? Atributos até humanos a Deus, mas, porém, contudo, Deus não tem formato físico. Algumas pessoas acreditam que Deus ele existe de forma física, mas a verdade é que Jesus ele disse nas Escrituras que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então temos que entender que Deus não é físico, senão Deus seria estranho. Se você perceber na Bíblia Sagrada, lá no Salmo 91, diz que Deus tem asas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. Se porventura Deus tem um corpo físico, por que Deus não tem asas? E por que Deus não tem penas? Seria Deus um pássaro? Não, obviamente não. Ali Deus estava querendo mostrar que ele vai proteger a todos nós como se fosse um pássaro, protege como um pássaro que protege os seus ovos, os seus filhotes. É apenas para que a pessoa compreenda o que Deus quer falar através disso. Existe também outra coisa que é super interessante, que é chamada de teofania. Isto é a manifestação de Deus em um corpo humano. Vamos ver alguns exemplos de teofania que eu acho que vai ser interessante para você entender quando Deus se fez presente em certos momentos e utilizou um corpo humano para estar presente em algum lugar. Vamos ver? Existem dois exemplos muito clássicos de teofania que estão ali em Gênesis capítulo 18, que foi quando Deus apareceu para Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda do seu encontro e inclinou-se em terra. Além dos seus anjos, Deus estava presente ali. Até algumas pessoas acreditam que era ali a Trindade, não é? A representatividade da Trindade. Mas o interessante é que um dos seres que apareceram para, no caso, o nosso querido Abraão, ele é chamado de Senhor por Abraão. Vamos ler o texto? Versículo 13 diz assim: E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade te darei luz ainda, havendo já envelhecido? Então, o texto, você vê que diz que é o Senhor que havia falado com ele. Isso é uma forma que a gente chama de teofania, que é quando Deus se manifesta em um humano. É o que a gente está vendo hoje. Agora eu pergunto a você, algum homem já viu a Deus? A Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus. As Escrituras dizem que se você ver a Deus, você não vai viver. Então, quando a Bíblia diz que Moisés viu a Deus, na verdade, viu a representatividade de Deus, viu a presença de Deus. E não viu Deus fisicamente, como a gente às vezes pensa. Quando era criança, eu achava que Deus passou de costas. O pessoal falava muito isso. Mas, na verdade, Moisés não viu Deus. Ninguém pode ver Deus. E eu vou dar para você alguns versículos que estão aparecendo aqui. Todos esses versículos que estão aparecendo aqui para você corroboram dizendo que ninguém consegue ver a Deus. Paulo fala para Timóteo que Deus é invisível. O que é invisível? É algo que não se pode ver. Não é possível ver. Invisível, não é possível ver. Então, Deus não tem formato, Deus não tem asas, Deus não tem olhos. Essas são apenas formas que ele aparece para que os homens possam entender as suas mensagens. Outro exemplo muito claro foi quando Jacó lutou com um anjo, quando lutou com um ser. Ele estava lutando com o Senhor.
A Bíblia diz que ele estava lutando com o Senhor e ele venceu, no sentido de que ele foi resistente, ele insistiu. Ninguém pode vencer a Deus. Deus também não disputa com o homem, ele é tão poderoso que não há uma disputa com o ser humano. Existem dois exemplos também interessantíssimos que a gente pode talvez aí traduzir como o próprio Jesus, que é quando aparece a Josué, aparece com Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor, que está em Josué capítulo 5, versículo 14. Em alguns momentos, Melquisedeque é interpretado como Jesus, porque ele não tinha descendência. Isso é muito interessante. Às vezes é interpretado como se Melquisedeque fosse o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. O próprio Jesus Cristo é a forma encarnada de Deus. Felipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, você não tem estado comigo, não tem visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Uma das formas que Deus se manifesta também, corporalmente, é o próprio Jesus Cristo. E sim, nós temos a pessoa da divindade de Deus, a perfeita divindade de Deus, posta em Jesus Cristo. Jesus Cristo é um dos exemplos clássicos de que Deus ele pode se manifestar corporalmente. Ele é o próprio Deus eternamente. Agora, quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o que será que queria dizer esse texto? De Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele está dizendo do seu caráter criativo, da sua inteligência. Eu quero que você aprenda nesse dia de hoje que Deus não tem corpo. Se Deus tem corpo, se Deus tem rosto, como dizem os textos bíblicos, se Deus tem ouvido, como dizem os textos bíblicos, se Deus tem olhos, ele também tem que ter asas. Ele tem que ter penas. E pior, ele tem que ter 7 olhos. Veja o que esse texto bíblico fala sobre Deus ter 7 olhos. Será que Deus tem 7 olhos? Veja o texto. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou. Eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem por toda a terra sem cessar. Será que Deus tem 14 olhos? São 7 pares de olhos. Então são 14 olhos. Deus tem 14 olhos? Então, segundo a teoria que Deus teria um corpo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus teria que ter um corpo, tá mais para deuses gregos do que um Deus hebreu que não tem corpo. Então, finalizando, quero lembrar vocês que Deus não tem corpo, Deus não pode ser visto por nenhum ser humano, não pode, Deus é presente na nossa vida, nós sentimos Deus. Você consegue ver o ar? Você consegue ver a respiração? Não, né? Você consegue ver o vento? Não, é impossível ver estes elementos que eu falei aqui. Mas a presença, você sente frio? Você sente o ar? Você sente a respiração? Você sente. Então você sabe que ela existe. Quem disse que para existir tem que se poder ver ou não? Então fique com esse exemplo. Deus ele está presente. Sentimos a sua presença, sintam a sua presença aqui na gravação desse vídeo e é isso que importa. Você pode ver Deus através dos seus milagres, e você pode ver Deus através da sua natureza, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha como é que nós podemos ver Deus no sorriso de uma criança, ver Deus numa pessoa que estava carente do carinho de Deus, do amor de Deus, e quando ela tem um encontro genuíno com Deus, os olhos brilham, então você, de certa forma, está vendo Deus. Quero agradecer você por ter ficado com a gente, por ter assistido esse vídeo, quero que você compartilhe com todas as pessoas que você puder. Gente, obrigado, até a próxima sexta-feira, tchau, querendo Deus!